Vamos imaginar duas situações. Na primeira você vai trabalhar 30, 35 anos para lá no final talvez se aposentar e receber um salário mínimo. Agora vamos imaginar uma segunda situação onde você possa trabalhar os mesmos 30, 35 anos e lá no final desse período poder receber 2, 3, até 4 salários mínimos ou mais e podendo ter 200, 300, 400 mil, meio milhão na sua conta. Se você tivesse a opção de escolher uma das duas situações, eu tenho certeza que você iria optar pela segunda situação. Mas se eu te contar que essa opção existe, é sim possível e só depende de você e do tempo. Nesse vídeo eu vou mostrar que você provavelmente não vai conseguir se aposentar pelo INSS, pela Previdência Social e como garantir a sua aposentadoria. Bem, gente, aqui quem fala é o Anderson, criador deste que é o seu, o meu, o nosso canal. O canal para quem busca mais ativos e menos passivos. A Previdência Social surgiu em 1920 com o objetivo de proteção social, amparo financeiro aos cidadãos em situações de invalidez, maternidade, velhice, incapacidade, administrada pelo INSS, que é responsável pela gestão dos benefícios e administração das contribuições previdenciárias dos trabalhadores. E cabe ao INSS fiscalizar se as empresas, os trabalhadores estão cumprindo com as obrigações previdenciárias. Pode olhar ali no seu contra-cheque que vai estar, porque todo pagamento que você recebe já é descontado do INSS, ou pelo menos deveria vir descontado. Você trabalha em alguma empresa e no seu contra-cheque não tem um recolhimento, não tem descontando a contribuição para o INSS, a sua empresa está cometendo um crime. Todo pagamento que você recebe, uma fatia tem que ir para o INSS. Ele é encarregado de fiscalizar, arrecadar esse dinheiro das contribuições e fazer a gestão, administrar e garantir que os assegurados recebam os benefícios. Se você paga INSS, se você paga a Previdência Social, é um direito seu receber esse benefício. Só que nesse vídeo eu vou te contar, eu vou te mostrar coisas que você talvez possa não conhecer ainda. Quando a Previdência Social foi criada, lá no início do século XX, a expectativa de vida da população era inferior aos 50 anos. Então, para você conseguir se aposentar naquela época, a primeira coisa que você tinha que conseguir era chegar até os 50 anos, que era também a idade necessária para ter direito a se aposentar, ter 30 anos trabalhados contribuindo. As contribuições eram arrecadadas, porém eram poucos que conseguiam receber o benefício. E aqueles que conseguiam era por pouco tempo, porque a expectativa realmente era muito baixa. Naquela época, com 40 anos, você já era um idoso. Com os avanços da medicina, melhores condições de vida e avanços tecnológicos, as pessoas passaram a viver mais. Consequentemente, mais pessoas se aposentando, recebendo os benefícios e, por outro lado, existe uma tendência de redução na taxa de natalidade, menos pessoas nascendo, resultando em uma redução de contribuintes ativos, gerando um desequilíbrio na relação contribuinte e beneficiário, transformando o sistema previdenciário em uma pirâmide, onde os trabalhadores ativos sustentam os inativos. E isso fica mais nítido quando a gente olha para essa imagem, mostrando a pirâmide etária da população brasileira. Na base, as pessoas mais novas e no topo, as pessoas mais velhas. Em verde claro, os números que representam a população de 2012 e em verde escuro, a população de 2022. Então, se você olha para a base da pirâmide, comparando com 2012, você vai ver que o número de pessoas mais novas que existiam em 2012 é maior do que o número de pessoas mais novas que existiam em 2022. E quando você olha para o meio, mais para o meio dessa pirâmide, você vai ver que inverte, que o número de 2022 já é maior, predominantemente maior do que 2012. E quando você vai para o topo, isso se mantém. A população mais velha é de 2022. Tem mais idosos em 2022 do que 2012. Estou gravando esse vídeo em janeiro de 2024. Se você olhar de 2022 para cá, são 2 anos de diferença. Então essa imagem representa os tempos atuais. A tendência é que exista um número ainda muito maior de idosos do que de pessoas novas, porque as pessoas estão tendo menos filhos. E vale ressaltar que o meio da pirâmide, que em 2022 já era predominantemente maior
são as pessoas que logo mais serão o topo da pirâmide, que serão os idosos. E hoje a conta já não fecha, porque se você vai olhar nos números, nos dados, o que a Previdência Social arrecada hoje já não é o suficiente para pagar os beneficiários. A Previdência dos militares tem rombo de quase 50 bi em 2023. Eu trouxe essa imagem, não foi nem por isso, foi porque, olha embaixo, rombo do INSS foi de 315,7 bilhões no ano passado. Esse rombo representa o rombo de 2023, o que o INSS arrecadou. Quando ele pegou essa receita, fez os pagamentos, faltou 315,7 bilhões para fechar essa conta, ficou negativo. Se já está assim hoje, imagina daqui 10, 20, 30 anos. Imagina trabalhar durante todo esse período, contribuir todos os meses correto, certinho, e chegar lá no final você não conseguir se aposentar, todo o seu trabalho, dinheiro e o principal, tempo jogado no lixo. E esse vídeo não é para deixar com medo, assustado, esse não é o objetivo, até porque isso não é nenhuma novidade. Já faz tempo que se ouve falar que é necessário, que precisa de uma reforma na Previdência. É para fazer você ficar esperto, acordar, parar de ficar esperando que o governo vai solucionar, resolver isso, visando que você, beneficiário, e eu vamos receber isso porque nós temos direito. Seria até engraçado se não fosse trágico, mas não. Se você tem uma despesa onde a sua receita, o que você recebe, não é o suficiente para pagar, para arcar com isso. Existem duas formas de solucionar isso. Ou aumentando a receita ou cortando gastos. Até uma criança pode chegar a essa conclusão. Não precisaria eu estar te falando isso, mas as medidas que podem ser tomadas para solucionar isso são aumentar a idade mínima para se aposentar, reajustes nas alíquotas de contribuição, mudanças nas regras de cálculo dos benefícios, entre outras. Ou seja, trabalhar mais, pagar mais e receber menos. Essas são as soluções cabíveis e possíveis para acabar com esse rombo. Mas por que depender da Previdência Social, do governo, se você pode construir a sua aposentadoria? E eu vou te mostrar agora algo que vai ficar muito mais claro, o quanto nós deixamos de ganhar e o quanto nós podemos ganhar. Depois desse vídeo você vai ver que não precisa depender de ninguém, muito menos do governo, podendo garantir uma aposentadoria que não é de um salário mínimo, podendo ser 3, 4. Quanto mais novo você é, melhor, porque você tem mais tempo. Mas se você já está com uma idade mais avançada, não seria melhor que essa aposentadoria pela Previdência Social fosse um extra? Pelas regras atuais, a contribuição mínima de um trabalhador seria 7,5% de um salário mínimo, que dá ali R$ 105,90. 30 anos trabalhado mulheres e 35 homens, para receber um salário mínimo sem nenhum centavo na sua conta, porque esse dinheiro para a conta do INSS, ele pega ele, arrecada e distribui para os beneficiários. Para ser rápido e não deixar de explicar a diferença entre juros simples e juros compostos, aqui nessa coluna é o capital, que é os R$100 investidos. A segunda coluna é os juros que você vai estar ganhando em cima desse capital. E o tempo, vamos considerar que esse tempo está em anos. Depois tem a coluna de juros simples, juros compostos, e aqui tem um montante simples e montante composto. E esse montante é o capital que você investiu mais os juros. Vamos ver, R$100 investido a 10% ao ano em um ano. Você vai ganhar R$10 de juros simples e R$10 de juros compostos. O montante simples vai ser 110 e o montante de juros compostos vai ser 110 também. Em 2 anos, você vai ter recebido R$20 em juros simples e 21 em juros compostos. No terceiro ano, você vai ter recebido R$30 de juros simples e 33,10 de juros compostos. No 21º ano, já dá um salto no juros simples, R$210 de juros, e já nos juros compostos, você vai ter recebido 640. É uma diferença muito grande. E isso que estamos falando de R$100. Imagina se fosse 100 mil. Porque o que acontece? No juros simples, os juros vai render em cima do capital aplicado inicialmente e não em cima do capital mais os juros. Já nos juros compostos, não. Os juros vão render em cima do seu capital aplicado mais os juros que já tenha rendido. É juros em cima de juros.
Já o juros simples só vai render em cima do capital que você aplicou. Então, se você pegasse esses mesmos R$ 105,90 e investisse para ter os juros compostos agindo a seu favor a 8% ao ano, é uma rentabilidade que eu acho alcançável, real, já descontando inflação. Por um tempo maior, que é os 35 anos para um homem, você vai ter na sua conta R$ 228.463,67, sendo que do seu bolso investido foi menos de 45 mil. Eu considero 45 mil um bom dinheiro, mas só de juros você recebeu R$ 183.879,77. E esse valor de R$ 228.463,67 a 8% ao ano já vai te render no mês R$ 1.469,94, mais do que o atual salário mínimo. E se você fosse um pouco mais ousado e conseguisse uma taxa de retorno de 10% ao ano, R$ 105,90 por 35 anos, você chegaria a um montante total de R$ 362.908,02, sendo que saiu do seu bolso R$ 44.583, mesma coisa, porque é o mesmo valor investido, e de juros R$ 318.324,12, a 10% ao ano R$ 362.908,02 te geraria uma renda mensal de R$ 2.893,88, seria sua aposentadoria, esse seria o salário que você iria receber. Vamos ser mais ousados ainda, R$ 105,90 a uma taxa de 12% ao ano por 35 anos, mais de meio milhão. R$ 583.702,92, R$ 44.583,90 saíram do seu bolso, você que investiu, que foi os R$ 105 todo mês, e os outros R$ 539.119,02 foi só juros. E se você tivesse esses R$ 583.702,92 investidos a 12% ao ano, você teria uma renda mensal de R$ 5.538,64, quase 4 salários mínimos. Mas lá na frente o salário mínimo vai ser mais R$ 1.412, mas lá na frente também você não vai estar recebendo só esses mais de R$ 5.000. Você vai estar recebendo uma renda mensal equivalente ao poder de compra de R$ 5.538,64 de hoje. Muito provavelmente 35 anos vai ser muito mais dinheiro. Mas 12% é muito difícil. Volta ali no vídeo onde eu mostro a minha carteira em 2023, eu tive uma rentabilidade acima de 20%, quase 30%. Isso sem contar com os dividendos. Uma rentabilidade alcançável, que eu poderia chegar e falar que você conseguiria 20% ao ano. Mas eu estaria mentindo, porque não é algo que qualquer pessoa consegue. E eu consegui essa rentabilidade em 2023. Não é que eu consigo sempre isso. Foi um ano muito bom para mim, mas o objetivo do vídeo é o quê? Mostrar se você tem ali 30, abaixo de 30 anos, se não existir nenhuma reforma, não tiver nenhuma melhoria, mudança nessas regras, nesse sistema, o rombo de 2023 foi de 300 e lá vai cacetada bilhões. Então você imagina com 30 anos, com mais 30 anos, muito provável que nós, eu me incluo, não vamos conseguir receber esses benefícios. Cabe a gente usar o tempo a nosso favor, investir, empreender, correr atrás de construir a nossa aposentadoria. É uma verdade absoluta? Não, mas se você pega e analisa os dados, as projeções para daqui 30 anos, o rombo vai ser muito maior. Começa, se você tem tempo, começa a investir um pouco, mesmo que o tempo te ajuda. Se você é mais velho, infelizmente o seu tempo é menor, investir um pouco mais. O mais importante é se prevenir, não ter que depender de ninguém, só de você e do tempo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixe o seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito no meu trabalho a trazer vídeos cada vez melhores. Te espero no próximo vídeo e fui!